estamos, como vão, espero que bem. Pessoal, novamente estou aqui para falar um pouquinho mais do nosso projeto integrador, né, que é o diagnóstico contábil e financeiro, para que vocês realmente possam estar fazendo um trabalho bem interessante, não só para a apresentação, mas também, de repente, para que vocês mesmos possam estar utilizando para abrir o seu próprio negócio, tá? Porque antes de abrir um negócio, é interessante que todo e qualquer empreendedor faça esse plano de negócio. Ou seja, tirar aquilo que você imagina no papel, que é algo muito importante que as pessoas esquecem de fazer isso. Acham que é interessante abrir um negócio e vai já colocando, vamos dizer assim, a carruagem em frente dos bois, né? Contratando pessoas, alugando espaço, vendendo já produtos e tudo mais, mas sem verificar qual é a quantidade que tem que ter de estoque de produto, quem são as pessoas reais que tem que contratar, se aquele ponto é interessante, se o valor que vocês realmente têm, o capital, né, é suficiente para que vocês possam efetivamente montar esse negócio na questão, por exemplo, cobrir os custos nos primeiros meses ou no primeiro ano, pagar todos os funcionários, pagar o aluguel, pagar os fornecedores, ou seja, isso você pode fazer uma previsão. Então, o plano de negócios é isso, é imaginando o que pode você ter de receitas e com essa receita saber o que você tem que pagar e se isso é o suficiente, tá ok? Porque de repente, se você colocar no papel e verifica que não é interessante, você vai abortar esse empreendimento e vai querer montar um outro, ou então você desiste e vai continuar vivendo a sua vida trabalhando com uma outra pessoa, tá ok? Então, vamos lá. Então, o plano de negócio, ele tem como principais objetivos proporcionar, então, habilidades e competências necessárias para se tornar um empreendedor, ok? Então, pessoal, teve alunos que já passaram para mim alguns trabalhos como se a empresa já tivesse aberta. Não, eu não quero isso. Não é o trabalho da Silvana que já tem que estar pronto o trabalho, tá ok? A empresa já está montada. Não, aqui vocês vão fazer de conta que agora vocês são os empreendedores, vocês são os seus futuros empreendedores. Vocês ainda não são os empreendedores. Vocês pretendem ser empreendedores. Vocês vão abrir uma empresa, ok? Sendo que na primeira fase eu quero que vocês montem para mim esses tópicos, tá? Não esquecendo que isto que eu estou pedindo vem logo depois da sequência de vários outros temas que são inerentes à ABNT, tá? Introdução, objetivos, o porquê que você está fazendo isso, a pesquisa de campo, né? Qual é a metodologia e assim sucessivamente. Se vocês olharem lá no roteiro, esta fase, a primeira fase, a segunda, a terceira fase, vem logo após um determinado ponto. Eu escrevi isso no roteiro para vocês. Então, leiam direitinho. Se vocês seguirem lá corretamente, vocês vão me entregar um trabalho perfeito. Tá ok? Bom, então, isso, a primeira, a segunda, a terceira fase, nada mais é do que o trabalho em desenvolvimento, tá? Então, para que vocês possam desenvolver esse trabalho, eu quero que vocês coloquem para mim dentro do plano de negócios, né? Qual é a análise de cenário econômico, como é que está a situação hoje? Está favorável ou não para você estar montando esse negócio? Com certeza, a partir do momento que você tem interesse de montar esse negócio, é porque em algum momento você viu um nicho, né, no mercado. Você viu uma brecha para poder fazer isso, tá ok? Depois, então, se você acha que a economia está favorável, então você vai escolher, então, vai discriminar para mim depois, então, qual é esse negócio que você pretende abrir, tá ok? Como que é o mercado e os clientes para esse tipo de seu negócio, tá? Quem são os seus potenciais concorrentes? E qual é o valor do investimento necessário para que vocês possam montar esse negócio, tá? Então, esta é a primeira fase, tá ok? Então, análise de cenários econômicos. Análise pormenorizada da economia brasileira
e de seus principais indicadores macroeconômicos de acordo com o boletim Focus do Bacen. Vocês podem usar esse daqui como ponto de referência para vocês verem como é que está a situação desse setor que você quer ingressar, tá ok? Essa parte pode ser feita com auxílio do professor de análise de cenários econômicos e também de mercado financeiro, tá? Como vocês já ou tem ou já tiveram aula, vocês podem estar pedindo para eles esse tipo de informação. Professor, onde que eu devo pesquisar esse tipo de coisa que a professora Mônica está pedindo? Então, eles vão auxiliar vocês nesse sentido, tá ok? Não esqueçam de verificar isso. Escolha e descrição do negócio. Então, vocês vão escolher o quê? Então, a escolha é isso. É um buffet? É uma casa de bolos e tortas? É um centro automotivo? É uma drogaria? É uma empresa de táxi? É um hotel? É um motel? É uma livraria? É uma loja de roupas? Pode ser dentro de um shopping ou fora de um shopping, no bairro onde você mora, né? Um mini mercado, um pet shop, um restaurante de comida brasileira, salão de cabeleireiros, ou seja, tem N opções, né, que vocês podem estar aqui escolhendo. Esses daqui são apenas exemplos. Poderia ser uma borracharia, por exemplo. Ou seja, vocês vão ver qual é a melhor opção. Não esquecendo, pessoal, que é aquilo que eu comentei com vocês. De repente, tem alguém que já tem interesse de fazer alguma coisa nesse sentido, dessas opções que eu acabei de dar para vocês. Então, foquem nisso daí, porque provavelmente essa pessoa já deve ter verificado quais são os gastos e tudo mais. Ou então, alguém que já tenha. E aí vocês simplesmente vão usar dessas diretrizes dessa pessoa para montar esse negócio. Apesar que vocês, essa pessoa já tendo esse negócio, né? Ela vai mostrar para você o caminho das pedras. Ok? Então tá. Mas é interessante que vocês façam a pesquisa. Tá ok? Bom, então a descrição do negócio. Então, onde o negócio será instalado? Análise econômica da região e análise SWOT. Ou seja, é uma região da classe C. É na região sul. É na região leste, oeste. Qual é o público efetivo que vocês vão pegar? É classe A, B, C, homens, mulheres, crianças, animais, né? Então, assim, vocês vão verificar qual é esse negócio, onde vai ser esse negócio, se esse local onde vocês pretendem estar colocando, né, o seu negócio é realmente importante para aquele local, porque de repente você vai montar um mercadinho, mas nesse local onde você vai abrir esse mercadinho, tem vários outros N mercados dentro do bairro onde você vai colocar isso, e não pequenos, médios e grandes. Então tem um Carrefour, tem um essa. Será que é bom você concorrer com esse pessoal? Ou seria muito mais interessante economicamente você colocar esse mercadinho numa região onde não oferece tantas oportunidades das pessoas irem até esses grandes centros, tá? Então é isso que eu gostaria que vocês colocassem. Como será o funcionamento? Ou seja, vai ser manhã, tarde, noite, 24 horas? Então, qual horário? Como vai funcionar? Se o pessoal vai chegar lá e vai poder ser atendido por uma pessoa? Quantas pessoas? Se é self-service? O que vocês vão fazer? Ok? Então, qual é o número de empregados? Quanto efetivamente vai precisar de um gerente, de um atendente, né, de um supervisor? Aí vocês vão verificar isso daí, isso imaginando que também vocês estão ali, né? Então, vocês são os acionistas, mas de repente vocês mesmos vão colocar a mão na massa e não vão precisar contratar nenhum funcionário. Mas geralmente é interessante que pelo menos tenha uma pessoa que possa estar auxiliando vocês, tá ok? Natureza jurídica, né? Saber se vocês vão ser uma empresa de pequeno porte, né? Sociedade por cotas de participação, uma limitada, uma MEI, né? Um microempresário individual. E aí vocês vão colocar qual é essa natureza jurídica. Isso também vocês podem estar vendo junto com os demais outros professores, tá? E uma confecção do contrato social. Esse contrato social, pessoal, vocês vão colocar dentro lá do Google, por exemplo, e ver confecção de contrato social.
Aí vocês simplesmente pegam, colocam o nome de vocês, os valores, ao que se refere à empresa a qual vocês vão estar abrindo só, tá? Não precisa colocar documentação sobre a junta comercial, prefeitura e aí sucessivamente. O contrato social para esse trabalho já é o suficiente, tá ok? Descrição de mercado e cliente. Então, quem são os clientes? Se é classe A, B, C ou D? Qual é o mercado a ser alcançado? Qual é o nicho de mercado? Então, de repente, vocês vão trabalhar com restaurante, tá? Aí vocês acreditam que pelo fato do pessoal estar querendo uma comida um pouco mais saudável, né? Então, vocês vão trabalhar com restaurante somente com produtos orgânicos. Um exemplo, tá? Então, vocês estão bem definindo basicamente quem são o público de vocês, tá? Ou então, de repente, um público que não pode ter algum determinado produto, como açúcar, por exemplo, em um bolo ou algo parecido. Então, de repente, vocês vão fazer um produto voltado para esse tipo de pessoa, né? Um produto mais light, vamos dizer assim, ou diet. Então, assim, depende. Qual é o nicho de mercado? Ok? Quem são, então, os meus concorrentes, né? Quantos são os meus concorrentes? Onde eles estão? Quais são os pontos fortes e fracos desses meus concorrentes, tá? Qual é a participação no mercado? Qual é a tecnologia utilizada? A estratégia de como vencê-los, tá? Então, assim, primeiro vocês vão descobrir quem são os seus concorrentes, verificar aquele caso que eu dei para vocês. De repente, vocês estão abrindo um mercado, um mercadinho, vamos dizer assim, porém, no mesmo bairro tem um Carrefour. Vamos imaginar assim. Então, realmente, é um concorrente fortíssimo, é um concorrente que tem os seus fornecedores que oferecem para eles produtos bem mais em conta, pelo fato de eles comprarem em grande quantidade, né? Então, os preços são bem mais favoráveis do que, de repente, você que vai lá atrás do seu fornecedor, mas por você comprar uma quantidade bem menor em relação ao Carrefour, os seus valores, os seus custos são um pouco mais elevados. Então, assim, como concorrer com esse pessoal? De repente, o Carrefour fica um pouco mais afastado. É no mesmo bairro, mas é contramão. E você está numa região onde não tem absolutamente nada de mercado. Você seria a primeira pessoa que estaria abrindo, como se fosse, por exemplo, um bairro residencial, né? Então, geralmente em bairros residenciais não tem os grandes mercados, é um pouco mais afastado, vamos dizer assim. Então, você vai falar, pelo fato da comodidade da pessoa ter que pegar um ônibus ou ir de carro para ir para o Carrefour, por exemplo, você estando bem próximo dessas casas, as pessoas podem ir a pé. Então, a comodidade da pessoa estar se locomovendo mais rapidamente, sem precisar de um veículo. Então, esse seria o seu diferencial. Não sei, é um exemplo, tá ok? Então, esse seria o motivo pelo qual você estaria abrindo, porque você acha que isso é o seu diferencial, tá ok? Ou então, o Carrefour, por ser várias pessoas, não tem como dar um tratamento personalizado, vamos dizer assim. Então, vocês por terem uma clientela um pouco menor, vocês de repente podem estar indo levar a mercadoria lá para a casa da pessoa, você pode fazer isso semanalmente, combinar com essa pessoa que vocês vão estar escolhendo os melhores produtos e semanalmente estar levando esses produtos para ele, sem ele precisar estar indo até você, não sei. Então, aí vocês vão inventar alguma coisa do porquê é interessante que você abra e porque é o seu diferencial, por que você tem esse diferencial, tá ok? Depois também tem a parte do investimento, né? Então, assim, investimento é tudo aquilo que você vai necessitar comprar para poder fazer com que o seu negócio possa ir à frente. Então, assim, eu preciso de máquinas, de equipamentos, de móveis, utensílios. Então, o que eu preciso, né? Restaurante, então eu preciso de mesas, eu preciso de cadeiras, eu preciso de geladeira, eu preciso de fogão industrial, ou seja, um monte de equipamentos. Eu vou abrir um salão de cabeleireiro, então eu preciso das cadeiras, dos espelhos, dos secadores, das chapinhas, todos aqueles instrumentos. Então, isso é uma coisa fundamental para que eu possa ter o meu negócio, tá?
Se de repente vocês vão alugar um estabelecimento, né? De repente ele não está de acordo como você gostaria, então é necessário fazer reformas, então é necessário gastar um pouco mais. Então isso você, antes mesmo de começar o seu negócio, você já tem que gastar com isso. Então isso também é um investimento, tá? Ponto comercial, pagamento de luvas, ou seja, o ponto, né, onde você está, além de pagar o aluguel, você de repente tem que pagar, você está lá no shopping, né? Você tem que pagar um valor extra em cima disso, né? 5, 3% de todos os valores que você tem de receita, porque você está num ponto, né, dentro de um shopping que você necessita contribuir para com esse dono desse shopping. Vamos imaginar isso. E, por fim, determinar realmente qual é o capital de giro necessário, o que vocês precisam, né? Quais são os valores que vocês vão deixar lá no caixa, quais são os valores que você vai colocar como estoque, quais são os valores necessários efetivamente que vocês precisam ter em mãos para poder abrir esse negócio, tá? Então, é aí que eu quero que vocês, na hora que vai montar lá o contrato social, especifique qual é o valor que vocês têm como capital social, tá? Não esquecendo que eu pedi para que vocês façam um percentual como sendo capital próprio e um outro percentual de capital de terceiros. Sendo que esse capital de terceiro que vocês forem estar solicitando, eu quero que vocês me digam como é que vocês vão estar pagando isso e para quem. De repente, vocês vão conseguir esse dinheiro por meio do BNDES, ok, então qual é a taxa que vocês vão estar contratando este financiamento, tá? De repente, é pelo Banco do Povo, então, que é uma taxa bem mais atrativa, porém, os valores que eles disponibilizam é bem menor, né? Porque é para negócios bem pequenos, às vezes até 20, 25 mil reais. Eu não sei se eles aumentaram esse valor, mas até a última vez que eu tinha visto, era em torno de 500 reais a 25 mil reais, tá? Mas não custa vocês verem. De repente, o próprio banco onde vocês têm a conta corrente, de repente como é que fala? O gerente, né, da sua conta possa te oferecer um produto, né, uma taxa diferencial em relação aos demais. Então, assim, eu quero que vocês me falem como é que isso vai acontecer, como é que vocês vão conseguir esse capital de terceiros, ok? Então, esta é a primeira fase. Agora, na segunda fase, eu quero que vocês me especifiquem quais são os custos, quais são as receitas e demonstrem tudo isso por meio das demonstrações contábeis, ok? Então, custos, eu quero que vocês dividam ele em custos fixos e outros custos que podem ser variáveis, tá bom? Então, o que vem ser os nossos custos fixos? Por exemplo, o aluguel que eu tenho que pagar todo mês, a água, a eletricidade, telefone, internet, manutenção do site, material do escritório, transporte, alimentação, computador, retirada dos sócios. Então, isto é custo fixo, porque está direcionado ao que você quer fazer, tá? E sem isso, você não tem como dar continuidade se você deixar de pagar isso, tá? Imagina, você paga aluguel e de repente você deixa de pagar. Com certeza o pessoal vai querer tirar você dali daquele local. A mesma coisa, conta de água, telefone. Se você não pagar, eles vão cortar. Então, são custos essenciais para a sobrevivência do seu negócio. São custos fixos que você tem que pagar mensalmente, tá? Impostos e despesas sobre vendas, salários e encargos, que isso também são custos também, vamos dizer, fixo também, tá? E os custos variáveis, que eventualmente vocês têm, esporadicamente, não é uma coisa todo mês que você tem que pagar, tá? Então, são os custos variáveis. As receitas, né? Estimativa de receitas para 5 exercícios, baseado no crescimento do setor e nas variáveis macroeconômicas. Então, de repente, você imagina que durante o ano inteiro, você vai ter aí um valor de 1 milhão. Vamos fazer de conta, tá? Sendo, então, que mais ou menos você tem a cada mês 800 mil 800 mil mensais de valores, né? Então,
eu quero que vocês projetem isso para 5 exercícios. Como você vai fazer isso? Usando uma base econômica. Então, vocês vão fazer o primeiro mês, o primeiro ano, vamos dizer assim, como o principal, né? E aí vocês vão projetar esses valores por algum tipo de índice. Pode ser IGPM, pode ser ATR, pode ser o dólar. Aí vocês vão verificar, inclusive vocês podem também novamente aqui, né, verificar junto com os demais outros professores que entendem mais dessa disciplina, como é que vocês podem fazer isso. Inclusive com o professor de orçamento, né, acho que é fluxo de caixa e orçamento, né? Como é que vocês podem fazer isso? Por qual índice é que você vai fazer a estimativa desses seus 5 anos, ok? Então, definir o ponto de equilíbrio, definir o preço de venda e estimar o lucro desejado, ok? Então, não esquecendo que o ponto de equilíbrio é aquilo que você quer vender, tá? E que aquilo com certeza vai fazer com que você consiga pagar todas as suas despesas e custos. Este é o ponto de equilíbrio, quando você pode não ganhar, mas também você não perde, porque tudo que você consegue receber, você consegue pagar, tá ok? Agora, é claro que você não quer ficar nesse empate, você quer sempre ter um lucro, tá? Então, quanto é que eu tenho que vender, né? Por qual valor eu tenho que vender, então, uma mercadoria ou um serviço, o qual eu receba uma receita superior às minhas despesas e aos meus custos, que vai fazer com que eu tenha um lucro. Tá ok? Então, é isso que eu quero que vocês façam. E depois que vocês fizerem todas essas informações, tiverem tudo isso, quem são as pessoas que vão trabalhar, quais são os custos, quais são as despesas, quais são as receitas, vocês vão ter condições de montar as demonstrações contábeis principais, que neste caso é a construção do balanço patrimonial, a DRE e o fluxo de caixa. Não esquecendo que tudo isso para 5 anos, ok? Depois que vocês fizerem tudo isso, vem a terceira fase, que é, por meio de todos os demonstrativos que vocês encontraram, fazer os indicadores de desempenho, verificar se realmente, através desses números que vocês encontraram, desses 5 anos, se a empresa tem lucratividade, tem rentabilidade, qual é o prazo, né, mais ou menos que vocês vão ter de retorno, de repente vai ser no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, qual é a mercadoria, quais são os valores, né, que você necessita para que você possa estar pagando todas as suas dívidas. Não esquecendo, pessoal, que aqui são apenas alguns tipos de indicadores que eu estou colocando como exemplo. Isso não é necessariamente obrigatório estar usando estes, mas eu creio que esses 4 aqui sejam os melhores, ok? Então, essa terceira fase é bem mais de análise. Vocês vão verificar se tudo aquilo que vocês colocaram, que projetaram, é realmente aquilo que vocês queriam, tá? Porque de repente vocês vão perceber que não é algo que seja rentável, que tenha lucratividade. E aí vocês ficam decepcionados e falam assim, bom, então eu acho que aqui não é o caminho, eu vou procurar uma outra coisa mais rentável, ok? Não esquecendo também que a entrega, então, é informatação de acordo com a ABNT. Ou seja, não adianta vocês me darem todas as fases que eu estou pedindo para vocês de acordo com como eu estou pedindo, mas sem esquecer, né, que vocês têm que fazer uma capa, uma folha de rosto, um sumário, um resumo, colocar as introduções, qual é a problemática, quais são os objetivos, as referências, tá? Ou seja, tudo de acordo com a ABNT. Não esquecendo também, pessoal, que quando eu peço para vocês fazerem algo, é com as suas próprias palavras, com seus próprios pensamentos. Isso não significa que vocês não precisam pesquisar pela internet e verificar o que autores, o que pessoas falam sobre aquele determinado assunto que vocês queiram colocar aqui. Vocês podem e devem fazer isso. No entanto, o que eu não quero é que vocês copiem trechos da internet
e coloque lá somente as citações. De repente, eu vejo lá um trabalho totalmente construído, mas totalmente terceirizado. Ou seja, somente com citações e palavras escritas feitas de vocês, nenhuma. Então eu pergunto, quem efetivamente fez o trabalho? Foi você ou foi o terceiro? Né? Porque isto não é fazer um trabalho, pegar somente citações e colocar um monte de citações no trabalho de vocês. Isso não é você fazer o trabalho. Você está montando somente um trabalho. Mas quem criou aqueles textos e tudo mais não foi vocês. E é isso que eu quero que vocês trabalhem, que vocês façam isso. Ok? Não é errado vocês pegarem um texto de uma pessoa, analisar ele, resumir ele, interpretar ele e colocar com as suas próprias palavras no texto. Isto não é plágio, ok? Agora, simplesmente colocar lá e colocar a citação, colocar fonte de acordo com a BNT, tá, pode fazer, tá errado? Não, só que aí eu pergunto, se só tem citações, 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 todos os parágrafos são apenas citações e você não colaborou com nada, então eu vou falar, quem foi que fez o trabalho? Foi você? Não, foi terceiros. Então, é isso que eu não quero que vocês façam. Colocar uma citação e outra num trabalho inteiro, 10 páginas, e você colocar 2 citações pequenas, de 3, 4 linhas, é uma coisa. Agora, você fazer essas 10 páginas com apenas citações, isso, não, sinceramente, não é trabalho. É colagem. Tá ok? Então, por favor, verifiquem com carinho essa situação e eu espero que vocês me entreguem um trabalho de fato realizado por vocês, um trabalho inédito, tá? De personalidade de alunos do 4º semestre de TGF, tá ok? Então, eu fico por aqui, pessoal. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Tchauzinho, então. E não esqueçam, eu tô lá todos os dias, né? Geralmente eu entro uma vez por dia, que é amanhã, pela manhã que eu entro, né? E geralmente quando vocês me mandam depois do meio-dia, por exemplo, eu só vou responder no dia seguinte, tá? Mas eu respondo quase que todos os dias alguma coisa, desde que vocês me perguntem lá no fórum de dúvidas, ok? Outra coisa, se vocês querem uma resposta um pouco mais imediata, entre em contato comigo pelo e-mail mmonica@uninove.br. mmonica, tudo junto, nada de ponto, tá? mmonica, que é M de Magda, Mônica, né? mmonica@uninove.br. Esse daí eu olho todo dia, toda hora, todo momento, manhã, tarde e noite, tá bom? E aí a resposta vai ser mais rápida, tá ok, pessoal? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima, ok? Tchau, tchau!